Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência. Quarta-feira, meio de semana, a gente vem com muita informação, hein, Roberta? Pois é. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Cheguei, hein? Tirei uns diazinhos de férias, mas voltei. Você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia. Viu alguma coisa? Pega o celular, grava pra gente, manda uma foto, manda um vídeo pra gente. Quais são os canais, Jorge? Tá na sua tela, nosso e-mail oficial, tvc@correiodamanhã@gmail.com, e é claro, o nosso WhatsApp, o meio mais fácil de entrar em contato, DDD 24. O telefone é o 993231675. Manda sua mensagem, participa aqui conosco, viu? Pois é, e hoje em Petrópolis, gente, vocês não vão acreditar. O dia amanheceu completamente fechado. Isso aí não é azul não, tá? Tá estranho, né? É a neblina, é o russo, não sei se lá no Quitandinha estava assim mas já também. estava subindo já. Mas pelo menos ali no Bingen estava assim, a gente não conseguia enxergar um palmo além da nossa frente, o russo tomando conta. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 14 de maio. Polícia Civil realiza ação contra fornecimento de armas e drogas para expansão territorial de facção no Rio e em outros estados. Banco Central informa que brasileiros têm 9,13 bilhões em valores para receber. Governo do Estado divulga mais de 1.600 oportunidades de emprego para esta semana. E Cláudio Castro discute cooperação para combate ao tráfico de armas na ONU. Prefeitura de Petrópolis terá que regularizar serviços de transporte público na cidade. E ainda, a Prefeitura de Petrópolis proíbe passagem do transporte público na ponte do Arranha-Céu. E mais, Dia de Nossa Senhora de Fátima foi celebrado em Petrópolis no dia de ontem. Agora no Correio Serrano na TV. Olha, a gente chega com muita informação, muita notícia, mas a gente vai direto para o nosso Correio da Manhã, nossa primeira página, aí edição do Rio, na linha vermelha, notícia, sempre, claro. Castro já tem listona de quem sai e listinha de quem fica. E falta a lista de quem entra no seu secretariado. Tá aqui na coluna Magna Vita. A gente sabe, né? Todo governo tem aquela troca de secretário, tem reforma ministerial, tem então... A gente sabe que é por aí, o secretariado no Rio vai ser trocado de novo, viu? Pois é. ICMBio, desapropriações em reserva colocadas em xeque. A associação aponta suspeitas de irregularidades em ação lá no Parque do Itatiaia, no Rio de Janeiro. É o especial da página 16. Agora, ali do lado tem uma notícia bem triste. Morre o líder espírita Divaldo Franco. Morreu aos 98 anos o médium Divaldo Franco. Considerado aí o sucessor de Chico Xavier, ele fundou a Mansão do Caminho, entidade que ajuda crianças em vulnerabilidade na Bahia. Está na página 3, na coluna Magna Vita. E ele vinha há bastante tempo, né, com problema de saúde bem sério. Ele ficava internado, voltava, saía, né, do hospital, aí voltava. Ele está já há algum tempo, né, anos, entra e sai de hospitais, né? Com um problema de saúde, esse entra e sai de hospital, e agora realmente o corpo dele, o corpo físico, não aguentou. Né? E no ISEU, o governador mostra a força do RJ para atrair novos negócios, está lá na página também
do Cláudio Magnavita, né, na coluna, na página 3, falando um pouquinho aí sobre as vantagens competitivas do Rio de Janeiro para a consolidação de novos negócios, foram apresentadas lá em Nova York, no LEED, né, que no Brazilian American. Tá aqui então Cláudio Castro discursando por lá e apresentando o Rio de Janeiro para o mundo. Você confere lá na página 3. E tem muito mais. Polícia Militar do Rio faz operação e atinge líder da maré. A gente tem reportagem sobre isso. Nova crise para Lula, as fraudes no gov.br. Enquanto tenta conter a crise aí do INSS, uma nova se instala no governo Lula, desta vez na plataforma digital gov.br. Na verdade, perigoso, são os vazamentos, né, de dados que está tendo do governo. Porque todos os nossos Data dados Prev. estão lá. O problema é o DataPrev. O problema está no DataPrev, que guarda os dados da Previdência, e aí tem o gov.br, que, claro, guarda os... Gente, por favor, reconhecimento facial, reconhecimento digital... Ajuda, mensagem para você receber o código de entrada no gov.br, ou seja, que é a verificação em 2 etapas, em 3, em 4 etapas, para não correr o risco. Ajuda na segurança, né? E mesmo assim pode acontecer de ser roubado, mas ajuda na segurança. É um meio, né, para tentar aí se blindar. E já que a gente falou do governo do estado, né, o governador que está lá nos Estados Unidos, durante encontro com representantes do Escritório das Nações Unidas para Assuntos de Desarmamento em Nova York, o governador Cláudio Castro sugeriu a cooperação com a instituição para o combate ao tráfico de armas no estado do Rio de Janeiro. A gente tem uma reportagem sobre isso e o acordo inclui encontros bilaterais para discutir o tema, além da conferência em fórum do Consórcio de Integração Sul e Sudeste e Criação de Protocolos. Vamos conferir agora essa reportagem. Para intensificar as ações de combate à entrada de armas e drogas, o governo do estado criou o Guardião de Divisas, portais eletrônicos nas divisas com câmeras inteligentes e scanners. Apenas nos 3 primeiros meses deste ano, as forças de segurança do estado do Rio apreenderam 1.490 armas de fogo, sendo 230 fuzis. Desde 2021, mais de 2.300 fuzis foram retirados das mãos de criminosos e no ano passado, 732 foram apreendidos, cerca de 2 por dia. Durante a reunião, o governador ressaltou ainda sobre a necessidade de mudanças na legislação penal com sanções coerentes que não sejam favoráveis à criminalidade, principalmente em casos de reincidências. Atualmente, as sentenças judiciais são dadas com base no Código Penal de 1940 e no Código de Processo Penal de 1941. O secretário de Segurança Pública, Vitor dos Santos, e de Polícia Civil, Felipe Cury, entregaram ao conselheiro do Departamento de Estado americano, Ricardo Pita, e membros do consulado americano um dossiê com dados reservados para garantir a denominação de terroristas às lideranças da facção criminosa Comando Vermelho. Pois é, e ainda tem mais aí pra gente falar, porque aí teve a operação no Rio, né? Falando ali da polícia que deflagrou a operação Face Off, que desarticulou, tinha, né? Para desarticular aí uma associação criminosa especializada em fraudar contas digitais vinculadas à plataforma do gov.br. Essa é outra reportagem ali do gov.br. Essa é a reportagem Fraude Gov, tá? Isso. A gente vai para ela. Estão sendo cumpridos 5 mandados de prisão temporária e 16 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Brasília nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Paraíba, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins. De acordo com a Polícia Federal, os investigados podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático qualificada e associação criminosa. Pois é. A gente tem aquela notificação do INSS, já que a gente está falando de fraude, vamos para ela, depois a gente fala? Temos. Então, olha só, gente, a partir de ontem, desde ontem, na verdade, os aposentados e pensionistas que sofreram descontos nos benefícios do INSS por meio de associações vão receber uma notificação do INSS, tá? Essa mensagem será enviada pelo aplicativo Meu
INSS. Agora, olha só. Tem gente que não sabe mexer. É complicado, né? Gente, INSS é coisa de velhinho. A internet surgiu E muito aí, depois da época ligação deles. pode dar um problema de mais uma fraude. Mas vamos... Entendeu? Gente, o velhinho vai ter um aplicativo Meu INSS? Não vai. Não vai. Mas vamos ver a reportagem. Na mensagem irão constar os valores dos descontos e os nomes das entidades. O aposentado ou pensionista que for notificado deverá indicar se autorizou ou não o desconto já na quarta-feira. Se o beneficiário informar que não autorizou, poderá pedir o ressarcimento dos valores também na quarta-feira. No total, segundo o INSS, 9 milhões de beneficiários receberão a mensagem. Os aposentados e pensionistas vítimas de descontos não autorizados de mensalidades associativas serão ressarcidos pelos prejuízos sofridos entre março de 2020 e março de 2025. O INSS alerta que a notificação será enviada somente pelo aplicativo Meu INSS. Não haverá contato por telefone, envio de SMS para celular. O INSS não tem intermediários. Em caso de dúvida, o beneficiário deve ligar para a central de teleatendimento no Disque 135. A central funciona de segunda a sábado, de 7 da manhã às 10 da noite. E acessar o aplicativo Meu INSS para facilitar que as notificações apareçam automaticamente no celular. Assim que o beneficiário informar que não autorizou o desconto, o INSS irá acionar a associação para que faça o pagamento e apresente documentação. O Instituto informa que o aposentado e pensionista não precisa apresentar qualquer documento. A associação terá 15 dias úteis para fazer o pagamento. As que não realizarem serão acionadas judicialmente. Pois é. Então vamos aguardar agora como é que vai ser isso, porque assim, vai ter muito idoso que não tem esse aplicativo, não vai ser comunicado. Como que vai avisar? De repente mandar como. uma carta? Gente, o meio mais seguro para essas pessoas, né, O meio mais pensionistas e seguro, aposentados... o mais certo era na hora dele estar ali recebendo no banco, né? Na hora que ele entrasse dentro do seu banco de recebimento, esse aqui para mim, porque todo aposentado vai lá. Ser avisado. Não adianta. É. Na hora que ele entrasse dentro do banco, o gerente chamasse e falasse assim, olha, vamos verificar, o gerente de conta, vamos fazer uma verificação na sua conta? Ou no próprio sistema, na hora que ele fosse receber, exatamente, apareceu uma mensagem ali alertando. Também, olha, você autorizou? Não autorizei. Então, a partir de agora, os descontos... Então, assim, o governo vai ter que entrar em contato com os bancos com essas associações. E claro que o banco não quer, porque o banco se aliou às associações, a verdade é essa, né? Os banqueiros brasileiros se associaram a essas associações para descontar indevidamente dos aposentados. A meu ver, é isso aí que aconteceu, tá? Independente da política, que é a coisa à parte, isso aí foi uma fraude gerada, bancária, enorme, tá? É uma das maiores do Brasil, depois da Petrobras. Essa é uma das maiores depois daquela crise toda na Petrobras, do Petrolão. Então, assim, a meu ver, tinha que ser feito lá dentro, porque muito aposentado não tem acesso a isso aqui não, viu? E não sabe mexer. Não sabe mexer. Certinho não sabe mexer. E tem aposentado que não sabe mexer nem no caixa eletrônico para tirar exatamente. o seu próprio benefício. Não sabe nem como baixar um aplicativo, gente. Pelo amor de Deus, Se né? cada banco ali com seu aposentado começar a oferecer o serviço e entender que está errado, vai ser melhor, viu? Para o aposentado, claro. Bom, e olha só, a gente volta a falar do governo do estado do Rio de Janeiro, porque olha só, em parceria com a Prefeitura de Magé, promoveram um multirão de serviços essenciais gratuitos à população no último sábado, com o objetivo de garantir dignidade e cuidado aí a quem mais precisa, além de possibilitar acesso a serviços de saúde, assistência social e empregabilidade. A Praça 7 de Setembro, em Piabetá, foi palco da ação. Um dos grandes destaques da ação social realizada em Piabetá foi o mamógrafo móvel, disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde, que permite a realização de exames de mamografia gratuitos para mulheres a partir dos 40 anos. Com o pedido médico em mãos, dezenas de mulheres tiveram a oportunidade de fazer o exame. Também fizeram parte da ação a Carreta do Trabalhador, com foco em empregabilidade, da Secretaria de Trabalho e Renda, e um caminhão que oferecia serviços de saúde itinerante, disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde.
A ação social contou ainda com outros serviços do Estado, como a emissão da segunda via do Registro Geral, carteira de trabalho digital, certidões de nascimento, casamento e óbito, atendimento com nutricionista, serviços sociais e orientações sobre os direitos do consumidor. O evento deixou moradores de Piabetá e região empolgados com os serviços oferecidos no mutirão. É o caso do pintor Amauri de Medeiros, que foi deixar o currículo na carreta do trabalhador do governo do estado. Deixei aqui meu currículo aqui hoje, está aqui com o rapaz aqui do Cine, deixei aqui para ele, porque em qualquer momento vocês podem me ligar. Deixei o meu contato, meus dois telefones para contato, e aqui fica na guarda agora, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo. O caminhão com mamógrafo móvel foi um dos mais procurados. No veículo, exames de mamografia e ultrassom de mama, tireoide pélvica e transvaginal foram oferecidos com resultados na hora. Eu vim fazer a mamografia, o atendimento para mim foi excelente, foi muito bom porque é gratuito e eu não preciso me deslocar para longe, né? Foi perto da minha casa. A professora aposentada Kátia Mendes aproveitou o caminhão da saúde para realizar testes e verificar a glicose e a pressão arterial. A prestação de serviço aqui está muito boa, eu vim fazer testes e verifiquei pressão, glicose, está tudo bem, deu negativo e a ação é muito proveitosa para a população. E eu espero que tenha mais vezes, porque a população precisa muito disso. Já o vendedor autônomo Lenon Neves foi à Praça do Mutirão fazer a segunda via da carteira de identidade com a equipe do Detran RJ. Essa ação ela é boa para a gente, que é a segunda via da identidade, né? Não precisa encarar a fila, não precisa ir para esse local para tão longe e conseguimos atendimento rápido. É isso, tá? Então a ação. Pois é. Gente, vocês têm muito mais no nosso jornal, vocês podem acessar tudo no nosso site ou irem às bancas aqui na nossa região, apenas R$2. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que Banco Central informa que brasileiros têm mais de 9 bilhões de reais em valores para receber. Vou até checar, né? Vai que eu tenho um valor esquecido lá para receber, né? E olha, tem o nosso Correio Esportivo, com, claro, os nossos craques da informação. Você confere na volta. O Correio Serrano já volta, viu? O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância.
Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E policiais civis da Delegacia de Campos Elíseos realizaram na última terça-feira uma ação conjunta, uma operação conjunta com o Ministério Público por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, GAECO, contra criminosos responsáveis pelo fornecimento de armas e drogas para o Comando Vermelho. A ação, que é parte da Operação Contenção, ocorre no Rio de Janeiro e em outros 3 estados. Até o momento, 6 criminosos foram presos. A investigação da Operação Contenção, realizada pela Polícia Civil nesta terça-feira, revelou que o armamento seria usado no fortalecimento e em expansões territoriais da facção no Rio de Janeiro e em outros estados brasileiros. Até o momento, 6 criminosos foram presos e 40 milhões de reais em bens da organização criminosa foram bloqueados. A apuração da Delegacia de Campos Elíseos, com o apoio do Gabinete de Recuperação de Ativos da Polícia Civil, descobriu toda a organização criminosa interestadual que abastece o Comando Vermelho. O grupo tinha um esquema minucioso e sofisticado, com núcleos que operavam em diversas comunidades do Rio de Janeiro e integrantes de outros estados do país. As condutas envolviam ainda lavagem de dinheiro. Na operação, os agentes cumpriram 39 mandatos de busca e apreensão e 22 de prisão nos municípios do Rio de Janeiro, Maricá e Resende, além de endereços em São Paulo, Mato Grosso e Rondônia. Além da captura dos alvos e da coleta de evidências para ajudar nas investigações, a ação também busca diminuir os recursos financeiros do grupo. A consequência imediata esperada é a interrupção da logística para a obtenção de armas e de drogas das lideranças do Comando Vermelho, que atuam em diversas comunidades. Todo o trabalho investigativo teve ainda a colaboração da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal, do Exército Brasileiro e de uma empresa de investigação dos Estados Unidos. Os alvos da Operação Contenção vão responder por associação para o tráfico de drogas, com emprego de arma de fogo e entre estados, falsidade ideológica, porte ilegal de armas de fogo de uso restrito e comércio ilegal de arma de fogo. Pois é, e o Banco Central informou nessa terça-feira que ainda existe mais de 9 bilhões de reais em recursos deixados nas contas por clientes de instituições financeiras. Desse total, pouco mais de 6 bilhões foram esquecidos por mais de 42 milhões de pessoas físicas. Ainda segundo o Banco Central, o restante, cerca de 2 bilhões de reais, foram esquecidos por mais de 4 milhões e 300 mil pessoas jurídicas. Os valores divulgados se referem ao mês de março.
O balanço mostra ainda que foram devolvidos cerca de 10 bilhões de reais. Desse montante, 7,39 bilhões pertenciam a 26.999.562 pessoas físicas e 2,62 bilhões a 2.692.387 empresas. O Sistema de Valores a Receber é uma plataforma que permite aos cidadãos e empresas consultarem se possuem dinheiro esquecido em bancos e outras instituições fiscalizadas pelo Banco Central. Caso o resultado seja positivo, é possível solicitar a devolução. Não precisa pagar nada para consultar e solicitar os valores. O serviço do Banco Central é 100% gratuito. Para consultar se você tem dinheiro esquecido em banco ou em outra instituição financeira, basta acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br/público. Não precisa fazer login. Basta informar seu CPF e a data de nascimento ou o CNPJ e a data de abertura da empresa, inclusive para empresas encerradas. Também é possível consultar valores de pessoa falecida, informando o CEP e a data de nascimento dela. O dinheiro pode ser resgatado de duas formas. A primeira é entrando diretamente em contato com a instituição responsável pelo valor e solicitar o recebimento. A segunda é fazendo a solicitação pelo Sistema de Valores a Receber. Para resgatar os valores, há a necessidade da conta gov.br níveis prata ou ouro com verificação em 2 etapas habilitada. Após esses procedimentos, o usuário poderá selecionar sua chave Pix, lembrando que não pode ser uma chave aleatória, e solicitar o resgate normalmente. Começamos agora mais um Correio Esportivo, momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. Hoje nós daremos destaque principalmente para o anúncio da seleção brasileira que tem um novo técnico, Carlo Ancelotti. E nós não tínhamos como começar essa edição com outro assunto. Carlo Ancelotti foi anunciado pela CBF como o novo técnico da seleção brasileira até o final da Copa do Mundo de 2026, sucedendo Dorival Júnior e estreando das eliminatórias em julho. A CBF destacou que a maior seleção da história do futebol agora vai ser liderada pelo técnico mais vitorioso do esporte. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, falou que está confiante para que o Hexa chegue em 2026. E apoio que tornaram possível essa transação. Nosso novo comandante começará os trabalhos daqui a pouco. No dia 26 de maio, Ancelotti convocará os 23 atletas para os 2 confrontos. Tenho certeza que este será o primeiro passo em nossa jornada rumo ao hexacampeonato. Quero convocar cada um de vocês para apoiar a seleção na busca pelo tão sonhado hexacampeonato. Tenho plena convicção de que, sob a liderança de Ancelotti e com a união e dedicação de nossos jogadores, estaremos mais fortes do que nunca para enfrentar os desafios que virão. Vamos juntos, Brasil, rumo ao hexacampeonato. Toledo, a gente estava com uma situação complicada, o Ancelotti vinha, não vinha, ia vir antes, não veio, e agora eu, sinceramente, já tinha perdido as esperanças e ele realmente foi anunciado. Foi no apagar das luzes. E essa novela aí, acho que ainda tem até uns desenrolares ainda, porque assim, o Real Madrid tinha combinado com a CBF, ele ainda é técnico do Real Madrid, ele ainda tem jogos a fazer, ele ia ter uma despedida, só que a CBF anunciou ele antes. Realmente uma situação que pode ter pegado o pessoal do Real Madrid um pouco desprevenido. O Real Madrid ainda não anunciou oficialmente, inclusive, a despedida, que o Ancelotti vai sair do clube, mas o contrato já está anunciado, já foi anunciado nas redes da CBF. O Edinaldo Rodrigues já publicou o vídeo, como vocês puderam acompanhar agora há pouquinho, e realmente uma contratação de muito peso, como a gente acabou de comentar, o técnico mais vitorioso da história do futebol. Mas assim, eu acho que eu só acredito, não caiu tanta ficha assim, pela grandeza dele. Eu acho que só vou acreditar quando ele estiver ali na beira do gramado, porque assim, a gente já viu muita coisa ruim com a seleção brasileira e com a CBF nos últimos tempos, e assim, como você mesmo disse, o Real Madrid não anunciou a saída ainda do Ancelotti, vai que alguma coisa acontece, Tem medo ainda, apesar de já ter sido anunciado, ainda fica com o pezinho atrás da orelha. Mas já foi anunciado, a gente pode dar uma tranquilizada pelo menos, sem técnico, pelo menos, teoricamente a gente não tá. E hoje a gente está gravando no dia 13, dia 26 de maio,
a gente já tem a primeira convocação, ele vai fazer a convocação para comandar a seleção brasileira nas eliminatórias já em junho. Ou seja, falta pouco para a gente ver realmente um técnico novo, um técnico de muita bagagem treinando a amarelinha. Hugo, quais as suas expectativas aí para a chegada do Ancelotti? Você acha que com ele o Hexa é mais provável? Então, eu acho que essa questão é complicada. Eu acho que sim, fica bem mais provável do que a situação que a gente estava antes. Eu acho que pior que estava, eu acho muito difícil de ficar. Mas a gente tem que levar em consideração também que a gente está já no meio de 2025 e a Copa já é daqui a um ano mais ou menos, um pouquinho mais de um ano. Então ele não vai ter muito tempo para trabalhar com o grupo, principalmente, né, porque são poucas convocações até lá, mas mais provável do que antes está. Eu acho que para 2030, aí eu acho que a gente já tem um trabalho aí que pode ser feito, uma preparação boa para a seleção brasileira. Hugo, mas a gente tem que lembrar também que a gente não pode esperar muita inovação tática do Ancelotti na chegada da seleção brasileira. Ele sempre usou muitos esquemas parecidos com o que o Brasil já usava, 4-2-4, um 4-4-2 ali. É o que a seleção sempre usou, principalmente agora nos últimos jogos, pela quantidade de atacantes que o Brasil tem. E assim, acho que o Ancelotti se destaca muito mais pelo psicológico e saber jogar jogos grandes e conhecer, ter uma bagagem ali também e saber gerenciar grandes atletas. E eu acho que isso é justamente o que a seleção brasileira precisa, porque a seleção brasileira tem muitos atacantes, igual o Real Madrid tem muitos atacantes, muitos jogadores da seleção brasileira são do Real Madrid, né? Alguns dos principais, Rodrigo, Vinícius Júnior, Éder Militão. Então, são jogadores que ele tem uma boa relação e foi exatamente o que você destacou. Ele é um técnico de jogo grande. E o Brasil, com o Tite, vamos fazer esse comparativo com o Tite, era muito bom na média, mas chegava no jogo grande e não necessariamente performava tão bem. A gente perdeu a Copa América para a Argentina aqui no Brasil com a seleção do Tite. A gente também teve os episódios, as eliminações nas Copas do Mundo de 2018 e de 2022, que não necessariamente o Brasil jogou mal, mas não teve aquele destaque. Inclusive até jogou melhor do que os adversários em grande parte das partidas, só que falta aquilo de saber jogar jogo. Exatamente. Falta aquele Real Madrid-Manchester City, que o Real Madrid foi amassado pelo Manchester City o jogo inteiro, e nos últimos 5 minutos da partida o Real Madrid virou e se classificou. A gente precisa desse diferencial, a gente precisa desse temperinho ali do jogo grande, porque na Copa do Mundo são 7 jogos, não adianta fazer 6 jogos impressionantes e perder a final. Precisa ser uma seleção de jogo grande, uma seleção preparada psicologicamente e ter as alternativas. Com certeza. E agora a gente tem que falar do nosso já tradicional giro pela rodada. E a gente começa com o Botafogo, que venceu o Internacional na noite de domingo. No Newton Santos, o Fogão atropelou o Colorado e bateu o rival por 4-0, sem grandes dificuldades. Hugo não esperava esse resultado do Botafogo, a gente já vinha comentando algumas edições. O Botafogo era um time que tem oscilado bastante. E uma vitória importante contra um time que vem jogando muito bem, que é o Internacional, um dos melhores, um dos até cotados até campeões do Campeonato Brasileiro, e uma vitória surpreendente. Uma vitória para botar respeito mesmo, uma vitória, eu acho que vai ser muito significativa para o time do Botafogo. Na verdade, o Internacional vem muito bem, apesar dos últimos 3 jogos, se não me engano, ele ter perdido. Está dando uma pequena oscilada ali o trabalho do Roger Machado, mas oscilação é normal. O time do Internacional ainda é muito bom, apesar de não ter um grande, vamos dizer assim, um grande elenco. Tem um time muito bom, mas o elenco não é tão profundo assim. Mas o Internacional jogava muito bem desde o ano passado, e o Botafogo, que não jogava bem nesse iniciozinho do ano, realmente surpreendeu e ganhou com respeito mesmo. E um ponto para se destacar, só golaço. Só teve golaço nesse jogo. E agora o Botafogo joga pela Libertadores, tendo que ganhar. O Botafogo realmente está numa situação complicada, precisa ganhar. Mesmo caso do Flamengo, que a gente ainda vai comentar. O Flamengo ainda é pior. Exatamente, os dois estão ali na 3ª posição e eles precisam ganhar. Também no domingo, o Atlético Mineiro marcou nos acréscimos e virou sobre o Fluminense e venceu por 3-2 na reabertura da Arena MRV. Todos os gols do jogo foram marcados no segundo tempo, após uma etapa inicial em que nenhum chute tinha sido no alvo. Toledo, essa é uma derrota com requintes de crueldade para o torcedor do Fluminense. Fora de casa já não era fácil, é um estádio novo, a Arena MRV é nova, mas ela reabriu depois de botar o gramado sintético,
Então é um campo novo para os jogadores até do Atlético Mineiro. Então tem que levar em consideração que já era uma situação complicada, mas do jeito que foi complicado para os tricolores. Foi uma derrota, o Fábio salvou, o Fábio fez uma defesa com os pés. Eu acho que essa é que é a crueldade. Exatamente, cara, uma defesa inacreditável. Cara, Fábio, ele é muito subestimado na minha visão. Cara, ele faz toda a diferença nesse time do Fluminense. E eu fui, inclusive, falando sobre o jogo no geral, o melhor jogo da rodada, assim, na minha visão. É um dos melhores jogos do campeonato, inclusive um 3-2 com 2 viradas. O Fluminense começa ganhando com o Canóbio, que faz um belo gol, inclusive, com 2 falhas ridículas da defesa do Atlético Mineiro. Mas aí depois ele acerta um bom chute de fora da área. Aí depois a bola vai Canóbio. Aí a torcida do Atlético Mineiro começa a gritar time sem vergonha e o Atlético Mineiro empata com um golaço do lateral Rubens. Aí depois o Atlético Mineiro vira o jogo e fala, não, agora acabou. Não, Fluminense empata. Aí depois que o Fluminense empata, tem esse lance da defesa do Fábio, que aí você pensa, caraca, essa defesa aqui salvou o pontinho fora de casa. Aí o Atlético Mineiro bate 5 escanteios em sequência, porque a defesa do Fluminense não conseguiu fazer nada sem ser mandar a bola para escanteio. E no último escanteio, o Atlético Mineiro fica na vantagem de novo do placar e sela um jogaço. Foi ali um belo domingo de Dia das Mães, né? Realmente, porque foi um jogaço, e foi um presente Dia das Mães para as mães atleticanas. Para as mães tricolores, foi um presente um pouco indigesto. Agora no sábado, o Flamengo venceu o Bahia por 1-0 no Maracanã, com mais de 62 mil torcedores presentes. O artilheiro Arrascaeta marcou aos 7 minutos do primeiro tempo. O jogo teve um segundo tempo equilibrado, com gol anulado e expulsão de Gerson. Hugo, assim, uma vitória importante, foi no detalhe, o Flamengo conseguiu os 3 pontos, no final é o que importa, a gente sabe. Jogou o primeiro tempo muito bem, principalmente os primeiros 20 minutos, só que no segundo tempo caiu muito. E o Gerson ainda acabou sendo expulso. E assim, em um lance, claro, incontestável. Porém, teve um lance do Bahia. O jogador do Bahia chega forte. Um lance praticamente idêntico. E não é expulso. Mas aí eu acho, Toledo, que a gente tem que levar a regra em consideração. O Gerson acerta a canela do torcedor. Tem um pisão, né? A gente explicar para o nosso público. Tem um pisão. Que aqui, ó, aqui tá o pé, aqui tá a canela. O Gerson acerta assim o jogador, então pega na canela. O jogador do Bahia, apesar de chegar bem forte, ele pega só o pé. Então, a gente pode dizer que isso daí... Foi um pouquinho de canela, não, pegou um pouquinho de canela também. Porém, expulsão, a regra tá na regra, apesar da regra muitas vezes não ser tão levada em conta aqui no Brasil, mas tecnicamente a não expulsão é correta. Porém, a gente tem que levar também em consideração a força do lance e tal. Então realmente tem essa pequena polêmica do jogo, porque você pensa às vezes igualar e tal, o juiz muitas vezes, mesmo não sendo um lance tão parecido, ele dá o vermelho para não deixar ninguém na desvantagem, mas aconteceu e o Flamengo venceu, né? No final das contas é isso que importa, e venceu de 1-0 do Bahia, um jogo importante, porque o Bahia aplica um ótimo futebol nesse campeonato brasileiro. A gente tem que lembrar o retrospecto do técnico Rogério Ceni contra o Flamengo. 16 jogos e 16 derrotas para o Flamengo. Realmente. É um negócio inacreditável. Eu acho que ele é mais flamenguista do que São Paulino. Porque realmente ele não consegue empatar. Quem dirá vencer o Flamengo? Inacreditável. Olha, gente, e a má fase do Vasco se aprofundou neste sábado com uma derrota de virada por 2-1 para o Vitória no estádio Barradão, em Salvador. O jogo marcou a terceira derrota consecutiva do clube carioca na temporada. O atacante argentino Verratti abriu o placar para o Vasco, mas Renato Kaiser, em noite inspirada, marcou 2 gols que garantiram a vitória para o time baiano. Toledo, a gente cansa de falar que a situação do Vasco está complicada, é cada jogo pior. Vamos fazer um retrospecto aqui rápido. Derrota patética para o Palmeiras, com um lance individual depois de jogar bem. Aí a gente tem 4-1 contra o Puerto Cabello, não precisa nem falar, 4-1 de um time venezuelano. E agora 2-1 com um jogador a mais durante 70 minutos de jogo. É um negócio inacreditável e mostra que a situação com o Carille estava ruim e a situação com o Felipe Maestro, né, um grande ídolo do Vasco, só piorou. Ele não está no cargo certo no time, agora ele não está mais, né, porque o Fernando Diniz realmente foi anunciado. O Fernando Diniz é técnico do Vasco e estreia inclusive nesta terça-feira, mas a situação do Vasco ficou muito complicada porque
com um a mais, ganhando o jogo, não pode tomar a virada. Com certeza, Hugo. E o Fernando Diniz tem um trabalho muito difícil aí pela frente. Com certeza vai ter uma cobrança enorme, principalmente, mas eu acho que nesse momento, mais do que um futebol bem jogado, é o resultado. Nesse momento, pro Vasco, o resultado com certeza é muito mais importante. E assim, ele vai estrear num jogo difícil, fora de casa. Jogo importante, que o Vasco precisa vencer. O Vasco precisa vencer. Está num momento delicado ali na Sul-Americana também. Normal ali pros cariocas, tirando o Fluminense. E assim, a esperança do torcedor vascaíno, é claro, é resultado e que o time jogue bem, porque tem peças para isso, principalmente o Verratti e Coutinho. Exatamente, o Vasco tem bons jogadores, a gente espera que a gente consiga realmente recuperar a forma deles. Vale destacar que no primeiro tempo do jogo contra o Vitória, o Vasco não jogou mal, teve algumas mudanças no time, o time jogou bem. Só que no segundo tempo, o Thiago Carpini, o técnico do Vitória, que saiu contestado do São Paulo, depois foi pro Vitória, está fazendo um ótimo trabalho, ele realmente deu uma aula no Felipe. Então o Vasco agora com um técnico de verdade, uma pessoa que é preparada para o cargo, a gente espera que essa atuação inicial do Vasco ela consiga ser repetida e até melhorada, porque o time do Vasco não é ruim, só realmente está com muito ruído ali, e a parte técnica tem complicado mesmo. Com certeza, Hugo. E assim a gente termina mais uma edição do Correio Esportivo. Um beijo, até a próxima edição. Até a próxima edição, trazendo as principais notícias do mundo dos esportes. Tá aí as informações esportivas e você vai ver depois do intervalo que filhote de pitbull, gente, é arremessado por cima de um muro de canil em Petrópolis. Mais um caso aí de abandono de muitos, né, na cidade de Petrópolis. E você vai ver também que equipes do SAMU fazem transferência aérea de bebê de 7 dias nascido em Petrópolis. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E olha, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro oficializou na última semana a Prefeitura de Petrópolis em relação à necessidade da regularização dos serviços de transporte público na cidade. O TCE também determinou que seja realizado, num prazo de 90 dias, processo licitatório para a concessão das linhas que pertenciam à empresa Cascatinha. De acordo com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, se a medida não for cumprida, pode resultar em uma multa diária para a Prefeitura de Petrópolis, ou seja, os cofres públicos podem sofrer o impacto da decisão. O documento salienta a necessidade de uma modificação do edital proposto pela gestão passada, que foi anulada pelo governo atual, por não se adequar às exigências estabelecidas pela Corte do Tribunal. Dona Dora mora no Morém e, para ela, a atual situação dos ônibus que atendem a localidade é favorável. Tá ótimo. Agora tá ótimo. Antes não. Quando era Petroíta, não. Pra gente, lá do bairro do Morém, não precisa mudar em nada, não. Alexandre mora no bairro Manuel Torres, no Binha. De acordo com ele, diversas linhas que já eram atendidas pela Cidade Real foram afetadas após a empresa ter absorvido algumas linhas da Petroíta. Para ele, há um intervalo muito grande entre os horários, o que prejudica os usuários do transporte público. Tiraram os ônibus, tem uns ônibus que vão na rodoviária, outros não vão. Isso atrapalha bastante, porque é um bairro onde tem muitas senhoras, muitos idosos. Aquilo ali está bem complicado. A questão de ônibus no Manuel Torres já foi melhor. Hoje em dia a gente perde muitos horários de ônibus por conta de trânsito e o horário já é espaçado, são 40 minutos de um ônibus para outro. Ficou acordado, segundo o TSE-RJ, que a Prefeitura revise o cadastramento das informações da concorrência pública, constantes no Sistema Integrado de Gestão Fiscal, promova a regularização da prestação dos serviços de transporte público coletivo por ônibus municipal, no prazo máximo de 90 dias, realizando o devido procedimento licitatório. O adendo nesta cláusula ressalta que, caso o Executivo não opte pela prestação direta do serviço, escolhendo um regime de concessão ou parceria público-privada, é preciso que sejam cumpridas outras exigências, considerando uma série de questões, que vão desde o orçamento à qualidade dos serviços prestados, como, por exemplo, a revisão da viabilidade econômica financeira do vencedor da licitação. Os petropolitanos têm esperança de que haja uma melhora na qualidade do transporte público. Se tiver um maior controle, tiver realmente responsabilidade, vontade de fazer, se tiver duas empresas competindo, talvez isso melhore. Pode melhorar, pode, lógico. Pode. Inclusive, a gente precisa de mais linha realmente na empresa, né? No dia 15 de maio de 2024, a gestão de Rubens Bom Tempo decretou a anulação do contrato com a empresa Cascatinha. A instituição acumulava problemas na prestação de serviço, como dívidas, infrações graves de trânsito e acidentes que colocaram em risco a vida dos passageiros. Na época, as linhas geridas pela empresa foram destinadas a outras prestadoras do serviço de transporte público municipal, até a instauração de um novo edital licitatório para determinar outras empresas de transporte coletivo. Mas quer ônibus direito em Petrópolis. Em Petrópolis não tem ônibus. Pois é. Aí a reclamação, né? E por falar em ônibus, a Prefeitura de Petrópolis adotou novas medidas de segurança em relação à ponte do Arranha-Céu em Itaipava. Agora, os ônibus do transporte público não vão mais poder passar pelo local. As linhas 707 Fagundes e 713 Vila Rica, que tem a ponte do Arranha-Céu como parte do trajeto, passam a acessar a União Indústria pela estrada do Catubira, em outro ponto da BR-040. De lá, seguem para o terminal de Itaipava. A Prefeitura de Petrópolis também vai reforçar a segurança no local, com a instalação de câmeras de vídeo monitoramento no acesso à ponte do Arranha-Céu pela BR-040. Outra medida é a presença da Polícia Rodoviária Federal na fiscalização
fiscalização do acesso à ponte. Agentes da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes já atuavam na fiscalização, com o objetivo de impedir que veículos fora do limite permitido passassem pelo local. E olha, no último dia 7, um filhote de pitbull foi arremessado por cima do muro de um canil em Petrópolis, região serrana aqui do Rio. O animal tem aproximadamente 2 anos e aparenta estar desnutrido e desidratado. O cachorro, que foi batizado de Trovão, passou a receber cuidados dos profissionais responsáveis pelo canil. Segundo os funcionários do local, o filhote apresentava sinais de desnutrição e desidratação. Após levar o animal ao veterinário para realizar alguns exames, foi concluído que ele sofria de anemia. Esse cachorro foi jogado por cima do portão, que tem 1,80 m de altura, entendeu? Em nosso canil. Estamos tentando identificar quem foi que fez, para poder processá-lo. E olha o estado que está o cachorro, magro, debilitado, parece ser dócil. Ele é bonzinho. Na madrugada do dia 7, o cachorro foi arremessado por cima do muro da entidade filantrópica Dogs Heaven, que é responsável por cuidar de animais abandonados no município de Petrópolis. A entidade hoje é responsável por cerca de 300 animais e funciona exclusivamente por meio de doações, apadrinhamentos, de vendas de rifa e do Bazar Pet. Ainda segundo os responsáveis pelo canil, não é a primeira vez que abandonam animais no local. As pessoas interessadas em ajudar a instituição podem realizar doações por meio do Pix, que é o número de CNPJ 18 66 7467 /001-55, ou acessar mais informações pelo Instagram Dogs Heaven, entidade filantrópica. Vale destacar que, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais, número 9.605, o abandono de animais é crime, com a pena variando de 3 meses a 1 ano de prisão e podendo aumentar se o animal morrer. Tadinho do bichinho, Nossa. né? E olha só, gente, olha essa história. No dia 7 de maio, equipes do SAMU foram mobilizadas para realizar a transferência aérea do pequeno Davi para um hospital no Rio de Janeiro. A ação foi realizada devido a problemas de saúde do bebê de apenas 7 dias de vida e contou aí com cerca de 10 profissionais que estavam envolvidos nessa ação. A criança, nascida no dia 30 de abril, estava na UTI neonatal do Hospital Alcides Carneiro, em Petrópolis, e precisou ser transferida para o Hospital Pediátrico Juta Batista, do bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, para a realização de uma cirurgia para tratar de uma cardiopatia congênita complexa. Para a transferência do bebê, foi necessário mobilizar uma incubadora neonatal de transporte, uma UTI móvel e uma aeronave que pousou no campo do Esporte Clube Correias, local próximo ao HAC. O bebê foi transferido no dia 7 de maio e operado no mesmo dia. De acordo com informações da Prefeitura, a criança de família moradora do bairro Alto do Bela Vista, em Petrópolis, se recupera bem e está sendo acompanhada de perto pela mãe no hospital. Começamos mais uma previsão do tempo, hoje trazendo as atualizações sobre o clima e a temperatura para esta quarta-feira. Bem, a quarta-feira em Nova Friburgo será de sol com muitas nuvens no céu e períodos nublado. Apesar da grande quantidade de nuvens no céu, não há previsão de chuva e as temperaturas devem variar entre mínima de 12 e máxima de 19 graus. Em Teresópolis também não deve chover e as temperaturas vão variar também aí entre mínima de 12 e máxima de 19 graus. O dia no município deve ser de sol entre nuvens e períodos de céu nublado. À noite também com muitas nuvens no céu. Fechando a região serrana, em Petrópolis, a previsão segue essa mesma tendência dos outros municípios, sol entre nuvens e períodos de céu nublado. E à noite, também aí com muitas nuvens no céu, mas sem probabilidade de chuva. A temperatura na cidade imperial se mantém estável, variando entre mínima de 12 e máxima de 20 graus Celsius, como vocês podem acompanhar ao lado. Em Paraíba do Sul, espera-se sol o dia todo, com muitas nuvens pela manhã. À noite será de pancadas de chuva, diferente dos outros municípios. As temperaturas devem variar entre mínima de 15 e máxima de 23 graus, sem apresentar uma grande queda.
Agora, para finalizar em Três Rios, as temperaturas devem variar entre mínima de 14 e máxima de 23 graus. A quarta-feira será de muitas nuvens no céu o dia todo, com aberturas de sol e, mais uma vez, sem chuva. Bem, previsão finalizada, aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! E uma última notícia, porque em menos de 2 horas após o programa Linha Verde do Disque Denúncia ter recebido uma denúncia de crime ambiental em Petrópolis, policiais militares lotados na unidade de policiamento ambiental do Parque Estadual dos Três Picos foram até o local e constataram a veracidade das informações. Esse caso aconteceu na terça-feira. A denúncia recebida era de extração mineral e desmatamento em Petrópolis, no distrito de Itaipava. Os policiais militares da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos foram até o local, na Estrada do Contorno, e identificaram cerca de 500 metros quadrados de área degradada. Além disso, os agentes observaram a movimentação de solo e uma construção de alvenaria em andamento. O proprietário, que acompanhou a fiscalização ao ser questionado sobre as licenças necessárias para as intervenções, disse que não tinha nenhuma documentação e, por isso, foi encaminhado à 106ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. Vale lembrar que, para denunciar crimes ambientais, a população pode ligar 24 horas, 7 dias da semana para o telefone DDD 21 2253 1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado que remove ou modifica informações que possam identificar a pessoa. Tá aí, Disque Denúncia é uma linha que está funcionando muito bem, gente. Realmente funciona, né? Saindo aqui para terminar a nossa edição, amanhã, 7h30, a gente está de volta, claro, sempre com muita informação para você. Obrigado, viu? Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Boa quarta. TVC, a TV do Correio da Manhã.